Ainda que o sol não brilhe mais, ainda que o mar se levante contra mim, eu não temerei, pois eu sei, o meu Deus está aqui, meu pastor. Que o sol não brilhe mais, ainda que o mar se levante contra mim, eu não temerei, pois eu sei, o meu Deus está aqui, meu pastor. Grande bênção, Gisele Gimene. O CD Meu Pastor, a música Meu Pastor, grande... Quando você estiver rouca e quiser que eu cante, tá, amiga? Hoje... Brincadeira. Hoje já é mais ou menos um bom... É que fica eu e o pastor Júlio aqui, cantando atrás de você. É o Beck. É o Beck. Fala em Beck, lá na igreja tem um muito bom, né? Tem uma turma boa, graças Glória a Deus. Deus abençoe cada um deles. Benção Assim, mesmo, é uma benção. Uma grande benção. Agora, hoje a gente vai dar continuidade a um assunto, uma pauta que a gente já iniciou no tema família, sobre casamento. Você sabe o que significa? Pelo menos nós estamos no caminho, né, pastor? Pois é, exatamente. Agora, esse aprendizado sobre casamento, pastor, se dá... porque nós vimos no primeiro bloco, existem tão péssimos exemplos por aí, né? Todo aprendizado, ele parte de pressupostos. Né? A gente tem uma herança, a gente tem o que a psicologia chama assim do grande outro, e a gente precisa ter um cuidado muito grande
sobre filtrar esses pressupostos. Porque às vezes eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas eles não são referências. Às vezes pode ser que não sejam referência de um bom casamento, de uma boa história, de uma construção de uma boa história. Porque quando eu me lanço a um casamento, a um matrimônio, casamento, na verdade, a gente ouviu muito isso, é uma construção de uma história. Eu nasci, Deus me deu a vida, me deu a oportunidade de construir a minha história. E eu decidi não construir essa história sozinho. Eu quero construir essa história com alguém. E como é que eu vou construir essa história? Porque este alguém também quer construir a sua história. Decidiu construí-la comigo. E aí vai, então, os embates, as questões, as diferenças, muitas vezes vão surgindo, né, e precisam ser tratadas, e às vezes a gente trata de uma forma equivocada por conta dessa herança que a gente tem, por conta dessa referência que a gente tem, porque a gente não conseguiu cortar esse umbigo com a família nuclear passada, e aí gera os conflitos, vem os traumas, a tristeza, o lamento, a dor. Então, realmente é um processo muito complexo, mas o que a gente precisa entender, e graças a Deus, muitas pessoas, muitas famílias têm provado isso, é possível. É possível. É possível. Eu acho que a gente precisa caminhar com esta palavra assim, bem viva no coração e na mente, porque é possível. É possível. Né? As diferenças, né, elas não se estabelecem, não podem se estabelecer como impossibilidades, mas como novas possibilidades, como impedimento não, mas com novas possibilidades de entendimento, de cura, de se ir em frente com aquilo que se propôs no começo, entendeu? Então é um pouco disso aí. Agora, pastor Júlio puxou um aspecto interessante, Gisele, sobre essa coisa daquela instrução bíblica sobre você deixa o seu pai e a sua mãe, se une à sua esposa e vai ser um com ele. Vai viver uma nova fase, um novo momento. Esse desligamento, muitas vezes, se dá assim, às vezes gradativamente, às vezes definitivamente, e às vezes nem se dá. Não se dá. Aí, mas o fato, pastor e Gisele, da gente entender isso, né, Gisele? Reconhecer isso, que é saudável esse desligamento. É necessário, é divino, Pois é. É bíblico. Pois é. E muitas vezes ele não se dá, às vezes por uma conveniência, porque é cômodo, né? É complicado. Confortável, né? É confortável. Né? Eu acho que por falta de preparo também. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele é rapaz, né? Um pouco mais velho do que eu, mas eu ainda sou jovem. E ele estava alegando assim, falando, Gisele, como é que eu vou falar de casamento para os meus filhos se eu estou vindo já de um segundo casamento com dificuldades? E o primeiro com os pais dele, com a mãe, não funcionou. E eu falei assim, mas como você começou? E ele falou, muito errado. Né? Ela engravidou e eles se casaram. Não deu certo. E na segunda vez, parecido. Né? E ele dizia assim, como eu vou falar? Eu falei assim, hoje você tem entendimento? Hoje você se arrepende de ter tomado iniciativas erradas? Então você pode, à luz da palavra, dizer o que é o certo. Não é porque você não vivenciou que você não pode agora chegar e ter autoridade para falar. Ele falou assim, mas que autoridade eu tenho se eu não vivenciei? Eu falei, esse pode ser um caminho. Como você hoje conhece o Senhor e você sabe o que é o certo, você pode chegar para eles e dizer assim, eu não fiz o certo. Vocês sofreram e eu sofro até hoje, passo por dificuldades. Mas esse é o caminho certo e você pode seguir se você desejar do fundo do teu coração. Então, tanto um rompimento com a família de origem, quanto esses acertos que a gente precisa fazer, mesmo que você esteja indo para um segundo casamento, que seja, ele parte de um preparo, de uma consciência, e precisa ser gerado no Senhor, porque senão você repete sempre os mesmos erros, seja da família matriz, seja da família nuclear, seja do seu pai, da sua mãe, que você precisa ter somente os acertos. Bem, esse é o certo, né? A gente querer buscar aquilo que é bom, aquilo que nos faça bem. Quanto de experiências que você mesmo vivenciou, né? E isso pode ser recomeçado todos os dias, basta a gente querer. Mas a gente precisa, no fundo da nossa alma, querer.
E não somente verbalizar que quer. Porque verbalizar que quer é simplesmente gerar um remorso dentro da gente. E isso não vai mudar nada. Precisa ser gerado esse entendimento, você precisa olhar para o seu problema e querer tomar atitudes novas para que isso aconteça. Mas qualquer um de nós, mesmo que você tenha um casamento que você olha assim, não há esperança, ele pode ser mudado sim. Mesmo que você queira falar para um filho seu e você fez tudo errado, você pode ter autoridade, como pai, como a mãe, dizer assim, eu não fiz o que era bom, mas o bom é esse aqui, eu te apresento. Você quer seguir e ser diferente de mim, você quer construir uma nova história, você pode conseguir isso no Senhor, eu creio dessa forma. Muitos casais chegam aos gabinetes pastorais, né, pastor Gildo, assim, quando aparentemente parece não haver mais condições de nada. Parece que deixa-se o caldo entornar, vou usar um termo assim, né? Deixa-se a coisa entrar num colapso total, geral, ao invés de já identificamos que aqui precisamos de ajuda, né? Estamos no início de alguma coisa que pode vir a se tornar grande e prejudicial para a gente. Não seria bom, então, que a gente pudesse já tentar entrar naqueles aspectos preventivos, pastor? Não é? Eu vejo que muitas vezes a ida ao gabinete pastoral, para um aconselhamento pastoral, já é numa etapa assim muito onde ambos já estão assim cristalizados, né? Muito petrificados, no limite. E essa situação ela deve funcionar como uma questão de uma enfermidade, uma medicina preventiva. Né? Vai deixar chegar aquela enfermidade até... Né? Eu vou deixar chegar, tomar conta da minha mão para ter que amputá-la? Não, eu trato do dedo, vamos tratar. E a gente, por uma série de fatores, né, as prioridades, que eu não tenho tempo, que eu trabalho e que não vou mexer, essa conveniência de botar para baixo do tapete e vai levando, mas a coisa está ali. O homem tem muito disso, né? A mulher, ela se incomoda mais, a mulher, ela tem... Parece que essa ideia desse negócio de sexo frágil, não sei o quê, mas ela enfrenta mais a situação, ela quer resolver. Um homem não, um homem se deixar, ele vai levando. Essa praga desculpa o termo assim, de deixar o tempo passar, né, que esquece. Não, semana que vem já ninguém mais está lembrando disso. É ruim, é difícil, porque fica ali guardado, não foi tratado. Não foi tratado. Mas uma coisa, assim, que eu tenho identificado, a Gisele pontuou, assim, nas minhas experiências, né, e nas experiências de colegas, assim, por conta de situações traumáticas que a gente acaba tomando parte, é lá na origem. Lá na origem. Como começou. Aí a gente vê que o negócio começou errado. Começou errado. E isso, mas, olha, vou te falar uma coisa. Isso tem um significado assim, espiritual muito grande. Tem. Muito grande. Sobretudo, para o Filho de Deus. Para aquele que conhece a Deus, que se converteu. Né? A lei diz que ninguém pode alegar que descumpriu a lei porque não conhecia a lei. Né? Então, eu infringi a lei, mas eu não sabia que era lei. Ninguém pode alegar isso diante de um juiz. Né? E isso nas questões espirituais se aplicam também. Porque nós nos convertemos, a Bíblia diz que Deus nos revela, o Espírito Santo, o João vai falar que Deus nos deu o Espírito Santo para nos conduzir em toda a verdade. Né? Então, ele nos ensina. E quando a gente faz o que é errado, a gente sabe, e muitas pessoas fazem conscientemente. E vai colher, porque isso vai ser cobrado, porque ela semeou, ela vai plantar. Então, ela vai colher, exatamente. Então, às vezes, a pessoa está ali, está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, conhece a palavra, mas ainda assim se propõe a começar uma história de uma forma errada, equivocada, fora dos padrões de Deus. E ainda querem a bênção de Deus. Eu tive uma experiência de uma pessoa que estava frequentando a nossa igreja, começou a frequentar a nossa igreja, e aí eu estou acompanhando, visitei, e a gente liga, visita, não sei o que, papai. Aí, de repente, ela falou que tinha resolvido, vai encurtar a situação, tinha resolvido, uma pessoa, desculpa, macaca velha de igreja, resolvi. Nós alugamos uma casa, a gente vai se mudar daqui a um mês. E eu queria muito que o senhor fosse lá orar. Eu falei, mas tu já casou? Eu estou sabendo. Casou nada, o processo de casamento dá quase 3 meses.
Não, isso aí a gente vai ver depois. Eu falei, minha querida, você conhece a verdade. Você está se propondo a viver emancebada voluntariamente, porque você tem a sua casa, ele tem a casa dele. Ou seja, quer realmente, decidiu a começar errado. De Começou errado. novo. E A ainda questão quer- era que era De novamente novo. com a Eu falei, mesma pessoa. Ainda quer que eu vá lá orar? É muito Eu complicado. falei, mas eu não vou orar mesmo. Não vou ser conivente com isso aí mesmo. Eu não vou orar. Não conte comigo por um negócio desse. Lança luz sobre essa situação. Isso não vai... Como é que eu vou deixar você cair num abismo, sabendo que é um abismo, Você não está me tem entendendo? condição. E sabe a verdade. Então é o adolescente, é o jovem que engravida a menina. E aí, como é que vai ser? Não, eu vou me casar. Não resolveu nada, porque não tem um arrependimento. Metanoia, né? Que é a mudança da mentalidade. Então, não é o remorso. Não é remorso. Não é o remorso. É a coisa é a da- mudança. É o entendimento. Isso. Metanoia é isso, esse entendimento É. mudado, renovado. Transformação, mudança isso da mente. Não, exatamente, isso não é certo, Deus não me salvou, não me regenerou, não me restituiu para que eu vivesse isso. Essa não é uma decisão na minha vida, eu não quero isso para Tá mim. no altar, Márcia. A Isso não é pessoa vai remorso. estar no altar. Isso é decisão. E vai estar pensando assim, mas e se não tivesse engravidado? E se Não não estaria. fosse assim? E se acompanha sempre, porque todas as vezes em que nós conversamos com as pessoas e elas estão nos gabinetes e elas falam exatamente isso. Se nós não tivéssemos procedido dessa forma, se ela não tivesse engravidado, principalmente o homem coloca dessa forma, a mulher fala assim, não, mas se eu não tivesse o filho, como... Então, assim, esse si vai acompanhar a pessoa o tempo todo, então não há como ser pleno dessa maneira. Agora, vamos lá. Digamos que estejam agora casais, a esposa assistindo o programa, o casal assistindo o programa, e eles realmente iniciaram errado, né? Mas hoje estão vivendo essa metanoia, que é essa mudança de mentalidade. Aí eles dizem assim, e agora? Para a gente também, já que a gente iniciou errado, não tem mais jeito mesmo? Existe aí um fatalismo, ou seja, já era, começou errado, já era, e a gente agora está querendo viver um novo tempo, porque o senhor colocou, pastor, eu me lembrei daquele trecho de 2 Reis, no capítulo 2, ou é 5, que agora eu não me recordo, que chamam o profeta, as autoridades de Jericó chamam o profeta e dizem assim, poxa, a cidade é tão bonita, tem tudo para dar certo, mas não dá certo porque as águas são amargas. Aí o profeta fala assim, pera lá, vamos na origem, vamos lá onde nasce a água. E lá chegando, ele ali coloca uma palavra sobre a origem daquela água e as águas tornaram-se saudáveis. E isso se aplica à vida. Isso se aplica à vida e a gente salta lá para o Novo Testamento quando vai dizer, lembra-te de onde caíste. Sim. Né? Deus é Deus de começo, Deus é Deus de recomeço, Deus é Deus de transformação. Primeiro tem que haver, a cura começa nessa consciência, no reconhecimento. Né? Então, eu comecei errado. Aí eu vejo 2 situações, mas eu não conhecia a Deus. Sim. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Ok. Maravilha. Então, queira andar certo. Poxa, eu conheci a Deus, mesmo assim errei, não sei o quê. Se arrependa. Se arrependa, peça perdão a Deus e peça perdão ao cônjuge. Eu não te respeitei, eu não respeitei seu corpo, eu não respeitei a sua história, eu não te respeitei como indivíduo, eu não te respeitei como servo de Deus ou como serva de o Deus. outro também. E Sim. tem que haver essa liberação mútua. Né? Aí, isso no reino espiritual, aí Deus, essa situação é zerada. Eu já vi assim, casamentos que começaram realmente num contexto absolutamente sem esse ajuste. E um dia, conhecendo a verdade, decidiram-se por fazer o que realmente convinha, que era de Deus para eles. Realmente casaram-se e, assim, a bênção do Senhor É diferente. a vida deles na igreja, em tudo é outro ar, né? É um outro, respira um novo Que fôlego. é assim, uma espiritual, porque é espiritual. A gente vê pessoas com 50 anos que se casam e falam assim, eu tenho esse desejo, mas estão vivendo juntos há 20 anos. E o outro pode falar, mas já é um casamento. Por que então há o desejo de se casar?
Porque a mulher e em muitos casos também os homens, eles têm esse desejo no fundo do coração, porque falta alguma coisa. A gente ouviu uma vez numa rádio de notícias uma juíza falando, e ela disse assim: queridos, uma juíza não é cristã. Ela falou assim: olha, você pode viver em união estável, Deus abençoe sua vida. Ela falou, inclusive, mas isso não é casamento. A juíza. E aí o pessoal não é cristã, não é evangélica. Ela falou assim: existem diferenças, até mesmo no secular. Então, assim, a gente precisa saber por que essa negativa. Se você ama, se o pilar da tua construção com o outro é o amor, por que a negativa de um e si? Eu sempre me apego, Márcia, nesse e si que fica. Aí o e si o inimigo usa. O e si envia uma outra pessoa para destruir o teu casamento, porque aparece, poderia ser fulano. E se não tivesse a criança? Você olha para a criança como sendo esse e si, e essa criança, muitas vezes, que você ama profundamente, não é aquele fruto dessa paz interior que você gerou em paz, que você gerou em amor, que você gerou em pensamento justo, consciente. Então, esse si precisa ser abandonado em algum momento, mesmo que você já tenha rompido etapas. Ele pode ser abandonado hoje, se você desejar. Sim. E nós cremos nisso, cremos no poder do amor do Pai, que capacita os corações a viver de maneira correta, digna, né? E o mais lindo de tudo, o apóstolo João, ali em 1 João, no capítulo 5, ele diz assim: os meus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Aquilo que Deus tem pra gente não é pesado. Vamos o Curta na Tela, né? Isso, em seguida a gente vai pro intervalo, voltamos já. Após a morte de seu pai, o rei George V, e da escandalosa abdicação do rei Eduardo VIII, Bert, que toda a sua vida sofreu de um debilitante problema de fala, é coroado o rei George VI da Inglaterra. Com o país à beira de uma guerra e necessitado desesperadamente de um líder, a sua mulher Elizabeth, futura rainha-mãe, encaminha o marido para um terapeuta da fala. Depois de um começo difícil, o terapeuta e o futuro rei iniciam uma terapia e acabam a formar um vínculo inquebrável. Com a ajuda da sua família e do governo, o rei vai superar a gagueira e tornar-se uma inspiração para o povo. Curta na tela o discurso do rei.